Olá pessoal, então continuando aí a nossa terceira parte aí da introdução do estudo da farmacologia, nós temos algo muito importante também, pessoal, que os medicamentos, os fármacos, eles vão se apresentar pelo menos de três nomenclaturas diferentes. Então cada medicamento ele tem o seu nome químico, né, que geralmente é utilizado aí nas farmácias de manipulação que vão fazer a produção de um determinado medicamento que tem o seu nome genérico, né? Então vai fazer aí essa produção através dos componentes químicos, é o que os laboratórios fazem também. Então cada laboratório ele tem a fórmula daquele medicamento. Então a fórmula daquele medicamento vai produzir o diazepam. E o diazepam é o que, pessoal? Um nome genérico. E aí cada laboratório que faz a produção desse fármaco vai colocar um nome diferente. Então nós temos aí esses nomes dados pelos laboratórios, nós temos os nomes comerciais. Por exemplo, no diazepam nós temos calmociteno, Gempax, o Valium, que é tudo diazepam, né? Então o laboratório fez a produção e aconteceu aí a sua comercialização com uma nomenclatura diferente, tá certo? A dipirona também é um exemplo, pessoal. Então nós temos aí o nome químico da dipirona, o nome genérico chamado dipirona, e nós temos aí Baralgin, Comel, Novalgina, que é muito conhecida, que são os medicamentos aí antitérmicos, né? Então, os medicamentos ele tem pelo menos três nomenclaturas: o seu nome químico, o seu nome genérico e o seu nome comercial, tá certo? Pessoal, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, a amoxicilina. A amoxicilina é um nome genérico, né? E aí a gente tem diversas formas de nomes comerciais aí para amoxicilina. Os medicamentos genéricos permitiram um maior acesso, né, do brasileiro aos medicamentos, já que a determinada fórmula não ficou aí na mão de um único laboratório, né, que faz a sua produção, e aí com os medicamentos genéricos houve um maior acesso dos brasileiros aos medicamentos aí que eram comercializados. Então nós temos aqui, pessoal, nós temos os fármacos no Brasil, né? Então, no Brasil, em 2009, nós já tínhamos 66.524 apresentações comerciais, né? E pelo menos 2.000 princípios ativos, aí, incluindo os medicamentos alopáticos, fitoterápicos, e até hoje já houve um aumento bem grande aí da quantidade aí de medicamentos, de apresentações comerciais de medicamentos. Então nós temos aqui, por exemplo, pessoal, diclofenaco. Só o diclofenaco ele tem pelo menos 50 nomes comerciais diferentes, né? E essas apresentações com nomes diferentes pode aí acabar produzindo uma administração errada do medicamento, né? Então, no Brasil a gente tem um excesso de laboratório, um excesso aí de nomes comerciais para determinados medicamentos, né? Um exemplo que eu dei é o diclofenaco. Por isso que você chega numa farmácia e aí você tem o medicamento sendo apresentado com diversas nomenclaturas diferentes. Pessoal, nós temos aqui os medicamentos, todo medicamento para ele ser comercializado, ser disponibilizado, né? Ele acontece os ensaios. Então nós temos os ensaios em animal, né? E aí nós temos as fases aí, a gente vai ver como que esses medicamentos são utilizados aí e testados no homem, né? Que existem as fases de teste desses ensaios. Pessoal, quando é feito o teste, né, de toxicidade, o que seria a toxicidade? Pessoal, a toxicidade, toda vez que a gente toma um medicamento, você tem um efeito desejável daquele medicamento, ou seja, o que você espera que aquele medicamento promova, né? Melhoria da dor, diminuição dos gases, diminuição da produção de determinadas substâncias. Então, cada medicamento você espera dele um efeito desejável. E aí a gente tem o contrário, um efeito indesejável.
O efeito indesejável, o nome que é dado é a toxicidade. Então, a toxicidade ela pode acontecer, por exemplo, uma administração errada do medicamento, né? Isso pode acontecer. Pode acontecer também uma predisposição genética, e você pode ter também as ações como eu expliquei aqui para vocês. Você toma um medicamento para determinada ação e aí ele vai produzir, por ter mesmos receptores em determinados órgãos, um efeito tóxico, né? E esses efeitos tóxicos, pessoal, eles podem ser agudo, né? Subagudo ou crônico. E a gente pode, por exemplo, colocar aí a carcinogenicidade, ou seja, os medicamentos que são usados de forma errada, os medicamentos que são utilizados por longo período, que podem produzir o surtimento e o aparecimento de um câncer, por exemplo. Né? Então nós temos aí a toxicidade de forma aguda, você toma o medicamento, os efeitos tóxicos dele feito de uma maneira que você não esperava, o seu organismo reagiu de uma forma inesperada. A gente pode citar aí os efeitos alérgicos, né? Onde a pessoa pode fazer um edema de glote, a pessoa pode ter aí diversas alergias pelo uso de um determinado medicamento. Então isso é um efeito tóxico, né? E os ensaios farmacológicos, pessoal, se você olhar todos os medicamentos foram testados, né? Através de ensaios. Então, geralmente a toxicidade é feita com ensaios em animal, né? E aí você vai ver a toxicidade aguda, subaguda ou crônica. Ou seja, quanto tempo você tomando determinado medicamento vai produzir um efeito tóxico para o seu organismo, né? E se você tomar determinados medicamentos, quais substâncias pode promover, por exemplo, o aparecimento de um câncer, né? Então a toxicidade é isso, pessoal, o efeito indesejado que aquele fármaco vai produzir no seu organismo. Então, como exemplo, nós temos os efeitos colaterais, né, as reações adversas, como um efeito tóxico. Mas a gente sabe que os efeitos colaterais, se for mantido uma determinada toxicidade que não vai produzir a curto prazo algo tão ruim para o seu organismo, você consegue manter uma toxicidade ali, né, um efeito colateral que não vai te trazer tantos prejuízos quanto os benefícios que aquele fármaco vai trazer para você. A teratogenicidade, pessoal, já é os medicamentos que podem causar má formação, por exemplo, as malformações congênitas, os medicamentos que são usados, por exemplo, durante a gravidez. A gente tem um exemplo aí do Citotec, né, que as mulheres usavam para poder fazer o aborto e muitas crianças nasceram com má formação por conta exatamente dessa teratogenicidade. Foram medicamentos que produziram efeitos sobre o feto, né? Então isso é chamado de teratogenicidade. E a toxicidade são esses efeitos indesejados produzidos de forma aguda, subaguda ou crônica. Tá certo, pessoal? E os ensaios no homem, pessoal? Os ensaios farmacológicos e clínicos no homem, ele compreende aí algumas fases, né? Fase 1, fase 2, fase 2A, fase 2B, fase 3 e fase 4. Então, todo ensaio que foi feito aí no homem, a gente tem um exemplo aí que está em alta, a cloroquina, por exemplo, que está sendo utilizada aí para o combate do Covid, ela passou por essas fases, né? Por todas essas fases. Então, a fase 1, tolerância em voluntários. Então, uma pessoa apresenta uma determinada doença, você está aqui, a esclerose lateral amiotrófica. A pessoa quer voluntariamente participar de um ensaio do medicamento. Aquele medicamento foi testado antes no animal, né? E aí foi visto essa toxicidade, o que ele poderia produzir de efeitos indesejáveis e de efeitos desejáveis. E agora a gente passa para o ensaio clínico no homem. Então, para os ensaios no homem, ele vai compreender algumas fases, pessoal. A gente sabe que tem alguns medicamentos que não passam por determinada fase, então por esse motivo eles não podem ser comercializados, não podem ser utilizados para tratamento.
porque não conseguem passar dessa fase. Então, a fase 1, você tem a tolerância em voluntários. A fase 2, você já utiliza em pacientes, né? A fase 2A, você tem 50 pacientes aí abertos para você estar utilizando. A fase 2B, de 50 a 100 pacientes, controlado com placebo. Eu vou explicar para vocês o que é placebo. A fase 3, um número maior de pacientes. E a fase 4, após a comercialização. Então, a gente tem, pessoal, alguns medicamentos que são tirados aí de linha, porque foi feito passados todas as fases, foi observado que houve os efeitos terapêuticos daquele medicamento, porém, com o uso prolongado desse medicamento, foi observando que teve alguns efeitos aí bem indesejáveis, né, bem tóxicos à pessoa. Um exemplo, a nimesulida, né? Então, ela é retirada, por exemplo, da comercialização porque está trazendo a longo prazo efeitos ruins à pessoa, né? Ou seja, efeitos tóxicos ao ser humano, né? À pessoa. E aí a gente tem aí essas fases de ensaio dos medicamentos. Todo fármaco ele é testado, ele precisa passar por todas essas fases. É o que está acontecendo aí com a cloroquina, que está sendo utilizadas aí, por exemplo, na fase 3, né, com um número maior de pacientes possível para ser verificado o seu efeito terapêutico. Tá certo? Pessoal, então nós temos aqui o controle dos medicamentos, né? Como que é controlado, como é feito o controle dos medicamentos. Então, nos Estados Unidos, nós temos a FDA, a Food and Drug Administration, né? Que é feito aí o controle dos medicamentos. Nós temos na Europa, né, a EMEA, e temos no Brasil a Anvisa. Então, quem é responsável pelo controle dos medicamentos no Brasil? A Anvisa. Então, se a Anvisa detectar algum medicamento trazendo efeitos tóxicos aí a longo prazo, a Anvisa vai ser o órgão, né, responsável por fazer o quê? A atuação na indústria farmacêutica, a atuação governamental e a atuação do prescritor também. Aliás, pessoal, a Anvisa ela vai fazer esse controle, né? E aí você tem a atuação no controle dos medicamentos na indústria farmacêutica. Quem vai fazer essa verificação e controle é a Anvisa. A Anvisa é um órgão que é governamental também, né? E a Anvisa que é responsável por passar as informações do prescritor para determinado medicamento. Então, quem é que vai fazer esse controle? A Anvisa, tá certo? Então, pessoal, alguns conceitos importantes nós vamos trabalhar na nossa próxima parte aí, né, da nossa aula. Então, até daqui a pouco.